Esta é uma narrativa poderosa sobre fortuna, família e as complexidades da natureza humana. Abaixo, apresento a reescrita detalhada da história de Ricardo Mendes, estruturada conforme solicitado. Ricardo Mendes era um homem comum, um contador que passava seus dias mergulhado em planilhas e impostos no escritório cinzento. Naquela manhã, o toque do celular não parecia o prelúdio de um milagre, mas o anúncio de mais uma pendência burocrática. Ao atender, a voz do outro lado, oficial, calma e feminina, proferiu a sentença que demoliria sua realidade anterior. Ele era o único ganhador de 500 milhões de reais na Mega Sena. O choque foi físico, as pernas de Ricardo cederam, e o ar pareceu fugir de seus pulmões enquanto ele se apoiava na mesa de trabalho. R$ 500 milhão. O número era uma abstração impossível, uma montanha de dinheiro que tornava pequena qualquer preocupação que ele já teve na vida, desde o aluguel atrasado até o financiamento do carro que parecia eterno. Ao desligar o telefone, Ricardo observou seus colegas de trabalho com um misto de estranhamento e euforia contida. Eles continuavam ali, digitando e atendendo telefonemas, sem saber que o homem ao lado acabará de se tornar um dos mais ricos do país. O silêncio interno de Ricardo era preenchido pelo estrondo daquela cifra, 500 milhões. Imediatamente, seu pensamento voou para o interior de Minas Gerais, para a pequena e humilde São Vicente da Serra. Ele visualizou Joaquim e Aparecida, seus pais, que viviam com simplicidade extrema. O pai, um caseiro de fazenda com mãos calejadas pelo sol, e a mãe, que cuidava da casa e de suas galinhas com a dignidade de quem nunca pediu nada a ninguém. Ricardo saiu do escritório sem olhar para trás, sabendo que nunca mais precisaria bater um ponto. Dentro do carro, em um local reservado, ele discou o número que sabia de cor. Quando Dona Aparecida atendeu com sua voz doce e maternal, o peito de Ricardo apertou. "Mãe, senta aí. Eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para nós", ele disse, tentando controlar o tremor na voz. Diante do susto inicial da mãe, que temia por sua saúde, ele despejou a verdade: "Eu ganhei na loteria, mãe. 500 milhões de reais." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração pesada dela, até que um grito de alegria pura rompeu a linha. Ela chamou por Joaquim com uma urgência juvenil, e logo o pai de Ricardo estava ao telefone, a voz embargada por uma emoção que o filho nunca ouvira demonstrar em décadas de luta e trabalho braçal. "Meu filho, isso é uma bênção de Deus", exclamava o senhor Joaquim, entre soluços e orações de agradecimento. Para aqueles dois velhinhos, que economizavam cada centavo para garantir um almoço especial no domingo, a ideia de tamanha fortuna era quase divina. Ricardo prometeu ali mesmo que escassez tinha acabado para sempre. Ele ouvia o choro de alívio dos pais e sentia que aquele era o propósito de sua sorte, honrar quem tudo sacrificou por ele. "Vou para aí agora mesmo, mãe. Vamos planejar nossa vida nova", afirmou ele, já acelerando o carro em direção às estradas de Minas, com a mente fervilhando de planos grandiosos que envolviam mansões, viagens internacionais e o melhor que o luxo pudesse comprar. As 3 horas de viagem foram um ensaio de generosidade na mente de Ricardo. Ele imaginava a nova residência dos pais, uma construção moderna, com piscina aquecida, jardins vastos e funcionários para que Dona Aparecida nunca mais precisasse lavar uma peça de roupa. Ele queria arrancar os pais daquela casinha de telhas antigas e colocá-los em um palácio. Ao chegar em São Vicente da Serra, encontrou os dois na varanda, esperando como crianças que aguardam o Papai Noel. O abraço foi longo e molhado de lágrimas. Seu Joaquim, homem de poucas palavras, apenas apertou o ombro do filho com orgulho, enquanto Aparecida segurava o rosto de Ricardo, ainda tentando entender como tanto dinheiro cabia em um único destino. Sentados no sofá velho onde ele cresceu, o contraste se tornou evidente para Ricardo. Aquela sala, que antes era seu porto seguro, agora parecia minúscula e decadente sob a ótica de um multimilionário. "Pai, mãe, vocês não vão mais trabalhar. Vou comprar uma mansão para vocês, com tudo do bom e do melhor", declarou ele com entusiasmo. No entanto, a resposta do senhor Joaquim foi um balde de água fria coberto de sabedoria: "Meu filho, a gente não precisa de casa grande. A gente já é muito feliz aqui, no nosso cantinho." Ricardo sorriu, achando que era apenas a modéstia deles falando, e insistiu que eles mereciam um mundo,
sem perceber que o mundo dele já estava completo ali mesmo. Nos meses seguintes, a promessa de cuidar para sempre começou a ganhar contornos diferentes. O dinheiro, que deveria ser uma ferramenta de união, passou a ser um muro. Ricardo envolveu-se com investimentos, novas amizades na alta sociedade e um estilo de vida frenético. Ele comprou a tal mansão em um condomínio de luxo na capital e praticamente obrigou os pais a se mudarem. Tirou Dona Aparecida de perto de suas galinhas e de suas vizinhas de fofoca, tirou seu Joaquim do contato com a terra e dos amigos da praça. Ele achava que estava dando o paraíso a eles, mas estava, na verdade, construindo uma gaiola de ouro onde os dois minguavam em solidão e teto alto. A tragédia da história de Ricardo não foi a perda do dinheiro, mas a perda da percepção. Ele passou a ver os pais como projetos de gratidão, e não como seres humanos com desejos simples. Enquanto ele viajava pelo mundo, os pais permaneciam na mansão silenciosa, sem saber operar os aparelhos modernos e sentindo falta do cheiro de café passado no fogão a lenha. O coração de todos se partiu quando, um ano depois, seu Joaquim adoeceu de tristeza profunda. No leito de hospital, ele disse ao filho: "Você nos deu tudo que o dinheiro compra, Ricardo, mas tirou de nós tudo que a vida nos dava de graça." Foi uma lição amarga sobre como a riqueza pode cegar as melhores intenções. Ricardo só entendeu o peso de suas escolhas quando voltou à casinha em São Vicente da Serra, agora vazia e empoeirada. Ele percebeu que a promessa de cuidar dos pais para sempre deveria ter sido sobre presença, tempo e respeito às raízes deles, e não sobre transferências bancárias e ostentação. Ele tinha 500 milhões no banco, mas não podia comprar um minuto de conversa na varanda com o pai ou o sabor de um frango caipira feito pela mãe em paz. A lição da vida chegou com o silêncio daquela casa humilde. Algumas coisas são valiosas demais para terem um preço, e a felicidade não se muda de endereço por causa de um bilhete premiado. Hoje, Ricardo dedica parte de sua fortuna a causas que seus pais amariam, tentando redimir a arrogância de achar que o dinheiro resolvia a alma. Ele entendeu que ser rico de verdade é ter com quem compartilhar o pão, seja ele caro ou feito com a farinha mais simples do interior. O homem que ganhou 500 milhões descobriu, da forma mais dolorosa possível, que a maior sorte não está nos números sorteados, mas nos laços que mantemos antes e depois da fortuna. A vida ensinou que cuidar de alguém é, acima de tudo, saber ouvir o que o coração do outro chama de lar. Esta é a continuação da jornada de Ricardo Mendes, um homem que descobriu que o peso do ouro pode ser mais esmagador do que a escassez da pobreza. Abaixo, a narrativa expandida e reescrita conforme suas instruções. Ricardo caminhava pelos salões de mármore de sua nova existência, sentindo que o ar ali era diferente do ar de São Vicente da Serra. Mas agora vocês podem ser felizes de verdade, pai, com conforto, sem preocupação, sem essa vida de aperreio, ele afirmava, tentando convencer a si mesmo de que a felicidade era uma mercadoria que se comprava em parcelas de milhões. Ao olhar ao redor na casinha humilde dos pais, antes de sua partida definitiva para a capital, ele sentiu uma estranheza corrosiva. O chão de cimento queimado, que um dia foi o palco de suas brincadeiras de infância, agora parecia um insulto à sua nova conta bancária. As paredes que guardavam o eco de orações e risos pareciam descascadas e insuficientes. "A gente vai mudar tudo", ele sentenciou, com uma voz que já não buscava o consentimento dos pais, mas a validação de seu novo status social. Dona Aparecida, com a sabedoria de quem conhece a alma do filho pelas entrelinhas do olhar, segurou sua mão com a firmeza de uma âncora. "Meu filho, o importante é que a gente continue junto, rico ou pobre. O que importa é nossa família", ela disse, tentando dissipar a névoa de ambição que começava a turvar a visão de Ricardo. Ele assentiu mecanicamente, prometendo uma união eterna, mas a semente da inquietação já havia rompido a casca em seu peito. Ele começou a notar, com uma lupa cruel, a simplicidade dos pais, o vocabulário rústico, as roupas de tecidos baratos, o jeito humilde de caminhar. Ricardo percebeu que 500 milhões de reais abriam portas para salões onde o sotaque do interior e as mãos calejadas de seu Joaquim poderiam ser vistos como manchas em um tapete persa. Semanas depois, Ricardo encontrava-se diante de uma fortaleza de vidro e concreto em um dos bairros mais caros de São Paulo. A mansão de 25 milhões de reais era um monumento ao seu novo eu,
equipada com adegas climatizadas e uma piscina que parecia desaguar no horizonte cinzento da metrópole. Ele não era mais o contador que enfrentava o transporte público, agora, era cercado por uma corte de assessores, motoristas e chefes de cozinha que antecipavam seus desejos antes mesmo que ele os sentisse. No entanto, o toque do celular trazia a voz de Dona Aparecida, uma frequência que agora parecia vibrar em uma sintonia deslocada. Filho, quando você vem nos visitar? Faz quase um mês, ela perguntava, e Ricardo, olhando para seus jardins impecáveis, inventava desculpas sobre agendas lotadas e compromissos inadiáveis. O conflito interno de Ricardo atingiu um novo patamar quando os pais expressaram o desejo de conhecer sua nova morada. Filho, seu pai está ansioso para conhecer sua casa nova. A gente podia ir aí no fim de semana, sugeriu a mãe. Um frio súbito percorreu a espinha de Ricardo. Ele fechou os olhos, em um lapso de covardia, imaginou os dois velhinhos tropeçando nas palavras diante de seu mordomo ou sentados timidamente nos sofás de design italiano que custavam o preço de uma fazenda. Mãe, deixa eu me organizar melhor aqui primeiro, depois a gente marca, ele respondeu, sentindo o peso da mentira. Ao desligar, o incômodo era uma ferida aberta, porque ele, que tanto amava aqueles dois, agora sentiu o impulso de escondê-los como um segredo vergonhoso. A entrada de Vanessa Corr em sua vida serviu como catalisador final para sua metamorfose negativa. Vanessa era a personificação da sofisticação europeia, uma mulher que flutuava pelos eventos sociais com uma elegância que Ricardo tentava mimetizar. Durante um jantar regado a vinhos raros, ela questionou sobre suas origens. Ao mencionar que seu pai trabalhava em uma fazenda, Ricardo viu o brilho de interesse nos olhos dela diminuir sutilmente, substituído por uma polidez gélida. Naquele instante, o orgulho que ele sentia pela trajetória de luta de seu Joaquim foi esmagado pelo desejo de pertencer ao mundo de Vanessa. Ele sentiu, pela primeira vez, uma vergonha lancinante de suas raízes, como se a pobreza de seus pais fosse uma doença contagiosa que o dinheiro ainda não tivesse curado totalmente. O destino, contudo, não aceita desculpas por muito tempo. Seu Joaquim ligou com uma alegria transbordante, anunciando que haviam comprado passagens de ônibus para São Paulo. O sangue de Ricardo gelou. Amanhã. Mas pai, eu não estou preparado, ele gaguejou, buscando desesperadamente uma saída. A resposta do pai foi um golpe de realidade. Preparado para quê, meu filho? Somos nós, seus pais. Sem argumentos e acuado pela própria consciência, Ricardo teve que aceitar a visita. Ele passou a noite em claro, não de alegria, mas de ansiedade, temendo o choque cultural que estava prestes a acontecer entre o palácio que construíra e as pessoas que o haviam construído. No dia seguinte, o táxi parou diante dos portões monumentais da mansão. Quando Ricardo viu os pais descerem do carro, o contraste foi quase doloroso. Dona Aparecida vestia seu melhor vestido de domingo, uma peça simples de algodão que parecia um trapo perto das texturas luxuosas da casa. Seu Joaquim usava sua camisa de casamentos, desbotada pelo tempo e com o colarinho vencido pela idade. Eles olhavam para a construção de 3 andares com um assombro quase infantil, como se tivessem sido transportados para dentro de um filme de Hollywood. Meu Deus do céu! Filho, você mora num castelo, sussurrou a mãe, enquanto Ricardo tentava forçar um sorriso que não chegava aos olhos, sentindo os olhares imaginários de seus vizinhos sobre aquela cena. Ao cruzarem o hall de entrada, os pais de Ricardo caminhavam com uma reverência quase religiosa. O lustre de cristal e as escadarias de mármore pareciam intimidá-los. Eles tocavam nos móveis com as pontas dos dedos, como se temessem que a riqueza fosse evaporar ao menor contato. Filho, você merece tudo isso. Deus está recompensando você, disse seu Joaquim, com a voz embargada de orgulho genuíno. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava morrendo de vergonha, mas, num lampejo de clareza, percebeu que a vergonha não deveria ser da simplicidade deles, mas da sua própria arrogância. Ali estavam as 2 pessoas que deram o sangue para que ele tivesse o básico, e agora ele os via como intrusos em sua vida de luxo. A estadia, que deveria ser um momento de celebração, tornou-se um campo minado de silêncios desconfortáveis. Ricardo tentava agir com naturalidade,
mas cada comentário ingênuo da mãe sobre o preço das coisas ou cada gesto simples do pai o deixava em estado de alerta. Ele percebeu que a semente da inquietação tinha crescido e se tornado uma árvore frondosa que agora bloqueava o sol de sua relação familiar. O dinheiro, que ele acreditava ser a solução para todos os problemas de Joaquim e Aparecida, estava se tornando a ferramenta de seu isolamento. Ele havia prometido cuidar deles para sempre, mas estava falhando na tarefa mais básica, a de aceitá-los exatamente como eram. A lição final começou a se desenhar quando Ricardo viu o pai sentado na beira da piscina infinita, olhando para a cidade de São Paulo com uma tristeza profunda nos olhos. Seu Joaquim não via o luxo, ele via a distância. Ele sentia a falta do cheiro da terra úmida e do som das galinhas de Aparecida. Ricardo percebeu que, ao tentar elevar seus pais para o seu novo patamar, ele estava apenas arrancando as plantas de seu solo fértil para colocá-las em vasos de cristal onde não podiam respirar. O coração de Ricardo, endurecido pelos milhões, começou a rachar diante da percepção de que a verdadeira miséria não era a falta de dinheiro, mas a perda da conexão com aqueles que nos amam antes de sermos qualquer coisa além de filho. Esta é a parte mais sombria da trajetória de Ricardo, onde a fortuna se transforma em uma barreira intransponível entre o sucesso material e a dignidade emocional. Abaixo, a narrativa detalhada e reescrita conforme suas orientações. O tour pela mansão foi executado com uma pressa gélida, como se Ricardo estivesse conduzindo estranhos por um museu cujas obras eles não tinham capacidade de apreciar. Ele evitava os detalhes, temendo que a permanência em cada cômodo prolongasse um desconforto que já era insuportável. Durante o almoço, a atmosfera tornou-se um campo de minas de etiquetas sociais. Dona Aparecida, diante da prataria reluzente, hesitou sobre qual garfo usar, enquanto seu Joaquim, acostumado a copos de vidro grosso, olhava para a variedade de taças de cristal como se fossem enigmas insolúveis. O prato de salmão chileno, preparado com sofisticação pelo chefe particular, foi recebido com estranheza. "Desculpa, filho, mas esse peixe tem um gosto meio diferente", comentou a mãe, tentando ser gentil, ao que Ricardo respondeu com uma correção seca: "É salmão do Chile, mãe. É caro." O preço, para ele, deveria ser o tempero suficiente para torná-lo aceitável. A tensão acumulada explodiu no peito de Ricardo logo após a refeição. Ele sentiu as palavras queimarem na garganta, uma verdade amarga que ele acreditava ser necessária para proteger sua nova persona social. "Pai e mãe, eu preciso conversar com vocês", anunciou, conduzindo-os ao sofá de design italiano. Com o coração brindado pela arrogância, ele despejou a sentença: "Minha vida mudou. Eu convivo com pessoas diferentes agora e vocês não entendem esse mundo. Vocês são pessoas simples, e eu preciso circular entre empresários e socialites que esperam um certo comportamento." O silêncio que se seguiu foi cortante, uma estocada profunda na alma daqueles que o viram dar os primeiros passos sobre o chão de terra batida. Dona Aparecida franziu a testa, a compreensão demorando a chegar através da névoa da decepção. "Você está dizendo que temos que mudar para continuar sendo seus pais?", ela perguntou com a voz trêmula. Ricardo, incapaz de recuar, sugeriu que talvez fosse melhor manterem certa distância, vivendo vidas separadas em mundos que já não se cruzavam. Seu Joaquim, que até então mantinha a cabeça baixa como se recebesse golpes físicos, murmurou com uma tristeza devastadora: "Você está com vergonha da gente, é isso." A negação não veio, pois o silêncio de Ricardo confirmava a traição. O dinheiro não havia apenas comprado uma casa nova, ele havia comprado o direito de Ricardo se sentir superior à própria origem. Lágrimas silenciosas, densas de uma dor que nenhuma herança poderia compensar, escorreram pelo rosto de Dona Aparecida. Ela relembrou os sacrifícios, as noites em claro e a abdicação de cada sonho próprio para que o filho pudesse estudar e ter uma dignidade que agora ele usava como arma contra eles. "A gente entende, meu filho. Você não precisa mais da gente", ela disse, levantando-se devagar e limpando o rosto com a manga do vestido que ela considerava sua melhor gala. O orgulho ferido de seu Joaquim o colocou de pé também, e ambos caminharam para a saída com a dignidade de quem, mesmo sem milhões no banco, ainda possuía a integridade que o filho havia perdido. Na soleira da porta, antes de entrarem no táxi que os levaria de volta à simplicidade mineira, Dona Aparecida virou-se para uma última lição. "Filho, só queria que você soubesse que a gente sempre vai amar você."
Amor de pai e mãe não tem condição, declarou, oferecendo um perdão que Ricardo ainda não sabia que precisaria desesperadamente. Enquanto o carro desaparecia na esquina, a grandiosidade da mansão pareceu desabar sobre seus ombros. Pela primeira vez desde que o bilhete premiado mudará sua sorte, ele não se sentiu o homem mais rico do Brasil, sentiu-se um miserável cercado de mármore, um órfão por escolha própria em um deserto de luxo. 2 meses se seguiram em um vácuo afetivo. Ricardo mergulhou de cabeça na futilidade das festas de alta classe, permitindo que Vanessa Corto moldasse como jovem empresário brilhante. Ele mentia para os outros e para si mesmo, omitindo a loteria e construindo uma narrativa de esforço meritocrático. Dona Aparecida ligava diariamente, mas ele tratava as chamadas como interrupções irritantes de sua nova agenda gloriosa. As conversas, quando ocorriam, eram monossilábicas e apressadas, marcadas por desculpas sobre reuniões de diretoria e compromissos com pessoas que ele mal conhecia, mas que representavam o status que ele agora idolatrava acima de tudo. O ápice dessa desconexão ocorreu no terraço de um hotel 5 estrelas, sob o brilho das luzes de São Paulo e o tilintar de taças de champanhe. O telefone vibrou insistentemente, era um número de casa. Ricardo rejeitou a chamada repetidas vezes, sentindo o olhar inquisitivo de seus pares sofisticados. Quando a insistência se tornou impossível de ignorar, ele se afastou do grupo de empresários com uma desculpa profissional. Ao atender, deparou-se com o desespero cru de sua mãe. Seu pai não está bem, Ricardo. Ele precisa de exames urgentes e não temos o dinheiro, ela implorou, a voz quebrada pela urgência da vida real que não respeita saldos bancários. Mesmo diante da angústia materna, a mente de Ricardo estava contaminada pela lógica da separação que ele mesmo criará. Quando ela mencionou que precisavam de R$ 5.000 para exames cardiológicos, ele sentiu um aperto no peito, mas seus olhos buscaram Vanessa na multidão elegante. Ele hesitou. Vou ver o que posso fazer, mãe. Estou em uma reunião, respondeu, transformando a agonia do pai em uma pendência burocrática. Ele desligou o aparelho antes que pudesse ouvir o último apelo dela, voltando para a festa com um sorriso de plástico e uma mentira pronta sobre pequenos problemas de investimento para justificar sua palidez momentânea. A frieza de Ricardo naquela noite foi o prego final no caixão de sua humanidade. Enquanto ele bebia vinhos que custavam o dobro do que seu pai precisava para o médico, o fantasma da culpa começava a rondar sua consciência. Ele tentou se convencer de que era apenas um exagero da mãe, um drama típico de quem vive no interior. No entanto, o sono não veio. No silêncio de sua suíte master, o som da voz trêmula de Dona Aparecida ecoava nas paredes frias, lembrando de que o tempo é a única coisa que nem mesmo 500 milhões de reais podem subornar ou fazer retroceder. Naquela madrugada de insônia, Ricardo olhou para suas mãos, agora macias e bem cuidadas, e lembrou-se das mãos de seu Joaquim, ásperas como lixa de tanto trabalhar para que o filho tivesse o que comer. Ele começou a perceber, tarde demais, que o conforto que prometera aos pais não era uma mansão em São Paulo, mas a segurança de saber que o filho ainda era deles. O vazio da mansão nunca pareceu tão grande, e o silêncio do telefone, que ele tanto desejara durante a festa, agora era um grito ensurdecedor de que algo irreparável estava prestes a acontecer no horizonte de sua fortuna. Esta fase da vida de Ricardo revela o abismo entre o preço de uma cirurgia e o valor de um abraço. A riqueza, que deveria ser um alívio, tornou-se o esconderijo de um homem covarde. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, mergulhando no conflito moral e na solidão de quem possui tudo, exceto a si mesmo. A voz desesperada de Dona Aparecida ainda ecoava como um lamento persistente nos ouvidos de Ricardo, mas a muralha de orgulho que ele construíra era alta demais. Toda vez que sua mão hesitava sobre o teclado para transferir o dinheiro, uma voz cínica e gélida sussurrava que ele não poderia retroceder, que o envolvimento com aquela vida de carências mancharia seu novo verniz social. Em um ato de crueldade disfarçado de autopreservação, Ricardo decidiu que a solução definitiva era o silêncio absoluto. Ele mudou o número do celular, blindou-se contra o passado e instruiu o porteiro da mansão a barrar qualquer pessoa de aparência simples que viesse do interior, tratando seus próprios pais como intrusos que ameaçavam sua farsa de ouro. Por uma semana, ele viveu na ilusão de que a paz poderia ser comprada com a ausência de notícias. No entanto, o destino encontrou uma brecha através de Marlene,
a vizinha que o vira crescer. Quando o celular tocou e ele ouviu o nome de São Vicente da Serra, o sangue de Ricardo congelou instantaneamente. Seu pai foi internado ontem à noite, Ricardo. O mundo parou para ele naquela frase. Marlene não tinha tempo para as desculpas corporativas do ex-contador. Ela despejou a realidade de um hospital público, de um coração cansado que clamava por uma cirurgia urgente, de uma mãe que, em sua agonia solitária, tentava vender a única casinha que possuíam para salvar a vida do marido. O soco no estômago veio com o valor da vida de seu Joaquim, R$ 25.000. Para o homem que habitava uma mansão de 25 milhões, aquela era uma quantia ridícula, um detalhe irrelevante em sua contabilidade, mas para seus pais, era a diferença entre a vida e o cemitério. Marlene, eu vou resolver isso, ele disse, mas a hesitação em sua voz revelava o medo de ser confrontado pela sua própria desumanidade. Ele imaginou o hospital, o cheiro de antisséptico, o olhar de decepção que encontraria se aparecesse pessoalmente. Covardemente, ele optou pelo distanciamento financeiro. Eu vou mandar o dinheiro, afirmou, acreditando que uma transferência bancária poderia substituir a presença de um filho. Marlene, indignada, questionou a alma de Ricardo através do fio. Mandar o dinheiro basta, Ricardo. Seu pai só fala seu nome, sua mãe nem consegue comer de tanta angústia. Mas ele, prisioneiro de sua própria imagem, desligou o telefone. No centro daquela mansão vazia e gélida, ele realizou a transferência, mas não teve a coragem de realizar uma chamada de vídeo ou de ouvir o alívio na voz da mãe. Ele enviou o recurso como quem paga um imposto incômodo, tentando silenciar a própria consciência com comprovantes de depósito, enquanto a quilômetros dali, Dona Aparecida chorava de gratidão por uma generosidade que, na verdade, era apenas o resto do banquete de um filho pródigo. 3 dias após o procedimento, a notícia do sucesso da cirurgia trouxe um alívio momentâneo. Seu pai quer falar com você, ele pede que venha visitá-lo, insistiu Marlene. Ricardo, porém, manteve-se irredutível em seu exílio de luxo, alegando compromissos inadiáveis e reuniões que, no fundo, eram apenas distrações para sua vergonha. A pergunta final de Marlene foi uma navalha: onde foi parar aquele menino que pedia bênção e brincava com meus netos? A resposta de Ricardo, de que as pessoas mudam, foi rebatida com a sabedoria de quem conhece a vida. Mudam para melhor, Ricardo, não para pior. Ele desligou, sentindo que cada palavra daquela vizinha despia sua alma de toda a seda e ouro que a cobriam. O golpe de misericórdia emocional veio com o relato do que seu Joaquim dissera ao saber do dinheiro: meu filho não me abandonou. Se tivesse abandonado, não teria mandado dinheiro para me salvar. Essas palavras cortaram Ricardo mais do que qualquer insulto. O pai, em sua simplicidade heróica, transformava a negligência do filho em um gesto de amor. E a mãe, aos 70 anos, comprará o primeiro celular de sua vida e aprendia a enviar mensagens apenas para não depender de ninguém para dizer ao filho que o amava. Ricardo desabou. O choro que irrompeu de seu peito não era o de um milionário, mas o de uma criança perdida que percebe que destruiu o próprio lar para construir um mausoléu. Eu fiz uma coisa terrível, Marlene, ele confessou entre soluços, admitindo pela primeira vez que se tornará uma pessoa ruim. A vizinha, com a paciência de quem ainda acredita na redenção, lembrou-o de que seus pais ainda viam nele o homem bom que ele fora um dia. Mas Ricardo olhava para o teto de gesso trabalhado de seu quarto e via apenas a sombra de sua arrogância. Ele se sentia o homem mais pobre do planeta, pois descobriu que a riqueza sem afeto é apenas uma forma requintada de miséria. Ele passou a noite em claro, confrontando o espelho e vendo o reflexo de um estranho que trocara o calor de uma família real pela frieza de uma aceitação social comprada. Na manhã seguinte, a chegada de Vanessa para o almoço trouxe o choque final de realidade. Ao vê-la, Ricardo não enxergou mais a sofisticação que o fascinara, mas a vacuidade de uma vida baseada em aparências. Se eu perdesse tudo amanhã, você ficaria comigo? Ele perguntou, buscando um último resquício de verdade em seu mundo atual. O riso dela, seguido por uma expressão calculista e fria, foi o veredito. A hesitação de Vanessa em responder se ainda o amara sem a fortuna foi o espelho de sua própria hesitação em relação aos pais. Ele percebeu que estava cercado de pessoas que, assim como ele, sabiam o preço de tudo, mas não o valor de nada. Entendi, ele disse,
levantando-se com uma clareza que o dinheiro nunca lhe proporcionara. O desprezo de Vanessa ao chamá-lo de infantil não o atingiu, ele estava ocupado demais sentindo o peso do tempo perdido. Ele percebeu que Vanessa era a versão bem-sucedida da pessoa ruim que ele estava se tornando. Expulsá-la daquela mansão foi o seu primeiro ato de liberdade em meses. Ricardo percebeu que a mansão, as festas e os elogios falsos eram apenas ruídos que o impediam de ouvir a batida do próprio coração e os conselhos de Dona Aparecida. O silêncio que se seguiu à partida de Vanessa não era mais opressor, mas purificador. Sozinho em sua sala monumental, Ricardo pegou o celular novo e viu uma mensagem de texto mal escrita, cheia de erros de digitação, vinda de um número desconhecido. Oi meu filho, amei e te ama. O impacto daquelas palavras simples, digitadas com dedos trêmulos e calejados, foi maior do que o anúncio dos 500 milhões na conta. Ele percebeu que, embora tivesse o dinheiro para salvar o coração do pai, precisava desesperadamente do amor deles para salvar o seu próprio. Ricardo pegou as chaves do carro e, sem levar malas ou avisar assessores, começou a dirigir rumo ao interior, deixando para trás o palácio de vidro para tentar recuperar o que restava do menino que sabia pedir bênção. Esta é a fase mais crítica e dolorosa da jornada de Ricardo, onde a mentira se torna um abismo e o dinheiro tenta, mais uma vez, substituir a alma. Abaixo, a narrativa detalhada e reescrita conforme suas orientações. Após a saída furiosa de Vanessa, Ricardo permaneceu estático no centro de sua sala monumental. Porque acabei de descobrir que sou cercado de pessoas que só me querem pelo meu dinheiro e que abandonei as únicas que me amavam de verdade, ele murmurou para as paredes frias. A mansão, que antes era o símbolo de sua vitória, agora parecia um castelo de cartas pronto a desmoronar ao menor sopro da realidade. Pela primeira vez desde que o prêmio bilionário entrará em sua conta, ele sentiu o peso sufocante da solidão. O silêncio da casa era interrompido apenas pelas notificações de mensagens que ele se recusava a abrir, temendo que o amor contido nelas fosse mais doloroso do que qualquer insulto que Vanessa pudesse ter proferido antes de bater à porta. 6 meses se passaram em um vácuo de comunicação. Ricardo levava uma vida de aparências, adquirindo iates e participações em empresas, enquanto o celular de Dona Aparecida continuava a vibrar em vão. Meu filho querido, seu pai está bem. Manda beijo, Ricardo. Por que você não responde? Fizemos algo errado. As mensagens chegavam carregadas de uma inocência que o dilacerava por dentro. Ele lia cada palavra, sentindo o golpe no peito, mas a muralha de orgulho e a vergonha de sua própria conduta o mantinham paralisado. Ele preferia se sentir um monstro bem-sucedido a encarar a humanidade daqueles 2 idosos que haviam aprendido a usar a tecnologia apenas para tentar alcançá-lo em seu pedestal de ouro. Em meio a esse vazio emocional, surgiu Patrícia Almeida. Diferente da futilidade de Vanessa, Patrícia era uma mulher de visão, interessada em profundidade e propósito. Durante um jantar sofisticado, ela lançou o desafio que Ricardo mais temia: você já pensou em usar sua fortuna para ajudar pessoas? Construir hospitais ou escolas? Por um breve instante, a imagem de São Vicente da Serra e das mãos calejadas de seu Joaquim brilhou na mente de Ricardo. Ele vislumbrou a possibilidade de redenção através da filantropia em sua terra natal, mas o medo de expor sua origem foi maior. Prefiro focar nos meus próprios projetos por enquanto, ele respondeu, sentindo a decepção sutil no olhar daquela que ele acreditava ser sua parceira ideal. O relacionamento avançou e, com ele, a necessidade de sustentar a farsa. Em uma noite de intimidade, Patrícia questionou a ausência de sua família. O coração de Ricardo disparou, confrontado com a escolha entre a verdade e a mentira definitiva. Eles não fazem mais parte da minha vida, ele começou, sentindo o suor frio. Ao ver a confusão no rosto de Patrícia, ele proferiu a sentença que o condenaria moralmente: perdi os 2 num acidente quando eu era mais jovem. Ao ouvir a compaixão genuína dela e o comentário de que seus pais estariam orgulhosos do homem que ele se tornará, Ricardo sentiu-se o ser mais miserável da terra. Ele acabará de matar, em palavras, as únicas pessoas que ainda oravam por sua vida. O casamento de Ricardo e Patrícia foi o ápice do glamour paulistano, um evento de 2 milhões de reais que estampou todas as revistas de sociedade. Sob os olhares de 300 convidados ilustres, Ricardo proferiu votos emocionados sobre lealdade e construção de uma família baseada no amor.
Cada aplauso da plateia era como uma martelada em sua consciência, pois ele sabia que o altar onde estava pisando fora erguido sobre o túmulo simbólico de seus pais vivos. Ele sorria para as fotos enquanto, no interior de Minas Gerais, dois idosos simples talvez estivessem dividindo um pão de queijo e perguntando a Deus por onde andaria o filho que o dinheiro lhes roubara. A lua de mel em Paris deveria ser o sonho perfeito. Jantando em uma suíte presidencial com vista para a Torre Eiffel, o luxo parecia infinito. No entanto, o destino não se deixa enganar por cenários cinematográficos. O celular de Ricardo vibrou com uma ligação internacional e o nome de Marlene surgiu na tela como um espectro do passado. Com licença, amor. É uma ligação de trabalho urgente, mentiu ele para Patrícia, afastando-se da mesa com as pernas trêmulas. Ele sabia que Marlene não cruzaria o oceano com uma chamada se o mundo não estivesse desabando novamente em São Vicente da Serra. Ricardo. Graças a Deus consegui falar com você. Tenho uma notícia ruim. A voz de Marlene atravessou a linha com a gravidade de um trovão. O relato era um espelho cruel do que ocorrerá meses antes. Desta vez era a dona Aparecida cujo coração estava falhando. O diagnóstico exigia uma cirurgia de R$ 80 mil em Belo Horizonte, um valor que seu Joaquim tentava levantar vendendo cada pedaço de sua parca existência. O mundo de Ricardo começou a girar sob as luzes de Paris. Ele estava no topo da pirâmide social, cercado pelo melhor que o dinheiro podia comprar, enquanto sua mãe delirava em uma cama de hospital, chamando pelo filho que a declarara morta para o mundo. Cadê meu Ricardo? Por que ele não vem me ver? Marlene relatou as palavras da mãe enferma, e cada sílaba era como uma bala atravessando o smoking caro de Ricardo. Ele começou a chorar em plena rua parisiense, ignorando a elegância que tanto se esforçara para manter. A distância de milhares de quilômetros parecia agora uma metáfora de sua própria alma. Ele havia trocado a presença física e o afeto real por transferências bancárias frias e desculpas corporativas. Marlene, eu vou mandar o dinheiro agora mesmo, ele disse, mas o desespero na voz da vizinha deixava claro que, desta vez, o dinheiro poderia não ser o suficiente para comprar o perdão do tempo. Ao desligar, Ricardo olhou para o restaurante luxuoso onde sua esposa o esperava. Ele percebeu a monstruosidade de sua mentira. Como ele explicaria a Patrícia que precisava correr para o Brasil para ver os pais que ele dissera terem morrido anos atrás? Ele estava encurralado pela própria vaidade. A fortuna de 500 milhões, que deveria ter trazido liberdade, transformará-se em uma corrente que o prendia a uma identidade falsa. Ele era um órfão por mentira, um filho por omissão e um marido por fraude. O brilho da Torre Eiffel parecia agora um farol apontando para sua própria escuridão interna. Naquela noite, o dinheiro foi transferido em segundos, mas a paz não pôde ser adquirida. Ricardo percebeu que a lição da vida estava sendo ensinada da forma mais amarga possível. A morte física dos pais seria apenas o ponto final de uma tragédia que ele começara a escrever no dia em que ganhou na loteria. Ele tinha o poder de pagar os melhores médicos, mas não tinha o direito de segurar a mão de sua mãe sem confessar que era um mentiroso. O homem mais sortudo do Brasil descobriu, sob o céu de Paris, que a maior pobreza é não poder voltar para casa por ter vergonha de quem se tornou. Esta narrativa atinge agora o seu ponto de mutação mais cruel, onde a máscara da vaidade cai e revela o abismo que Ricardo cavou para si mesmo. Abaixo, a história reescrita em 10 parágrafos, explorando a derrocada moral e financeira do protagonista. Sob o céu estrelado de Paris, Ricardo sentiu o peso de uma coroa de espinhos banhada a ouro. Eu não posso ir agora, estou na lua de mel, ele sussurrou, sentindo a própria voz como um veneno. Do outro lado da linha, Marlene confrontou o que restava de sua humanidade, revelando que o estado emocional de Dona Aparecida era o único entrave para sua sobrevivência. Dinheiro não é amor, menino. Sua mãe não quer seu saldo bancário, ela quer seu carinho, sentenciou a vizinha. Ricardo desligou o telefone, ali mesmo na calçada, deixou que o choro descontrolado lavasse seu rosto, mas não sua alma. Ele enviou R$ 80 mil como quem envia uma esmola para o próprio destino, mas a covardia o impediu de realizar a única chamada que poderia salvar o coração que o gerou. Ao retornar à mesa, o luxo do restaurante parecia agora um cenário de pesadelo.
Foi apenas um problema com o investimento, nada grave, mentiu ele para Patrícia, escondendo o fato de que sua mãe estava em uma mesa de cirurgia chamando por um filho que a declarara morta. Ricardo passou a noite em claro, observando a Torre Eiffel iluminada enquanto o silêncio da suíte presidencial gritava sua solidão. Ele possuía o mundo aos seus pés, mas não tinha coragem de ser o filho que seus pais mereciam. A notícia de que a cirurgia fora um sucesso trouxe um alívio momentâneo, mas a revelação de que a mãe acordara acreditando na desculpa de que ele estava trabalhando foi a facada final em seu caráter. No reflexo do espelho daquela suíte de luxo, Ricardo viu a imagem da própria decadência moral. Ele era rico, bem vestido e casado com uma mulher que todos admiravam, mas por dentro sentiu o apodrecimento de quem vendeu a verdade por uma farsa. Ele se tornará o arquiteto de sua própria orfandade simulada, negando o amor incondicional daqueles que o amavam apenas pelo que ele era, para abraçar o interesse daqueles que o amavam pelo que ele possuía. O preço daquela escolha começou a ser cobrado um ano depois, quando o castelo de cartas que ele chamava de vida começou a ruir sob o sopro de uma traição meticulosa. A tempestade financeira chegou através de Bruno Carvalho, seu consultor e suposto confidente. Entrando na mansão com uma pasta que carregava o peso de uma sentença, Bruno revelou que a fortuna de Ricardo estava sendo drenada por um esquema de proporções catastróficas. Aquelas empresas, o iate, a cobertura em Miami. Nada disso existe ou é seu de verdade, Ricardo, explicou Bruno. O mundo do ex-contador girou enquanto ele via 380 milhões de reais evaporarem em contratos falsos e empresas de fachada. De sua montanha de $500 milhão, restavam apenas os destroços, mas o golpe financeiro era apenas o prelúdio de uma dor muito mais profunda e pessoal. O soco definitivo veio quando Bruno revelou o envolvimento de Patrícia. Ela não se casou com você por amor, Ricardo. Ela faz parte do esquema desde o início, disse o consultor, apresentando provas irrefutáveis de que a mulher que ele amava receberá uma comissão de 20 milhões para levá-lo ao altar sob o regime de comunhão de bens. Ricardo olhou para as fotos de sua esposa em reuniões secretas com golpistas e sentiu o ar abandonar seus pulmões. A mulher que jurara lealdade eterna diante de centenas de convidados era, na verdade, a líder de sua ruína, uma atriz profissional que interpretara o papel de sua vida para saquear o que restava de sua sorte. Nesse exato momento, Patrícia entrou na sala, mantendo a elegância impecável que sempre fascinara Ricardo. Ao notar os documentos sobre a mesa, sua expressão de ternura derreteu-se em uma frieza glacial. Ah, vocês descobriram, disse ela, sem qualquer traço de remorso. Ricardo levantou-se com as pernas trêmulas, a voz carregada de uma indignação impotente. Descobrimos o que, Patrícia? Que minha esposa é uma criminosa. A resposta dela veio como um tapa de realidade. Criminosa é uma palavra forte. Eu prefiro empreendedora. Ali estava a verdadeira face da sofisticação que ele tanto almejara, desprovida de qualquer rastro de humanidade. O desespero de Ricardo explodiu em uma pergunta angustiada. Por que, Patrícia? Por que fez isso comigo? A risada dela, seca e desdenhosa, ecoou pela sala como o som de vidro quebrado. Pelo dinheiro, óbvio. Você realmente achou que uma mulher como eu se casaria com um homem como você por amor? Ricardo, ainda tentando processar a rejeição, ouviu a descrição cruel de si mesmo, um homem que, apesar do dinheiro, não possuía classe, educação de berço ou refinamento. Para Patrícia e seu círculo, ele nunca passará de um contador sortudo que servirá apenas como uma conta bancária a ser esvaziada. A humilhação era completa. Patrícia revelou que o pedido de divórcio já havia sido protocolado e que ela pretendia tomar metade do que ainda restava de seu patrimônio. Ricardo percebeu que, em sua busca desenfreada por aceitação, ele se entregará aos lobos enquanto expulsava os cordeiros de sua vida. Ele trocou o abraço sincero de seu Joaquim pelo beijo Judas de Patrícia, trocou o café simples de Dona Aparecida pelos jantares caros regados a veneno. O dinheiro, que ele acreditava ser sua armadura, tornará-se o alvo que atraíra sua destruição, deixando-o desamparado em sua própria fortaleza de cristal sozinho na sala após a partida triunfante de Patrícia. Ricardo olhou para o luxo ao seu redor e sentiu uma náusea profunda. As obras de arte, os móveis assinados e o mármore importado pareciam agora cinzas de um incêndio que ele mesmo provocara. Ele percebeu que a classe que Patrícia dizia que ele não tinha era,
na verdade, uma bênção que ele tentará apagar, a simplicidade e a honestidade de sua origem. Ele foi enganado por uma mulher que amava sua conta bancária, enquanto ignorava a mãe que amava sua existência. A lição da vida estava sendo escrita com letras de sangue e arrependimento. Com 120 milhões restantes e um divórcio litigioso pela frente, Ricardo sentiu que a verdadeira riqueza nunca estivera em seus investimentos fantasmas. Ele pegou o celular e viu a última mensagem de Dona Aparecida: "Feliu, o pai fez um doce para você." O contraste entre a crueldade refinada de Patrícia e a doçura analfabeta de sua mãe foi o golpe de misericórdia. Ele percebeu que, para o mundo sofisticado, ele era nada, mas para a pequena casa em São Vicente da Serra, ele ainda era um mundo. Ricardo entendeu que a vida o havia deixado com o suficiente para recomeçar, mas a pergunta que martelava era se ele ainda teria tempo de recuperar as únicas almas que o dinheiro não pôde comprar. Esta narrativa chega ao seu clímax emocional, revelando que o preço da vaidade é sempre pago com a moeda da alma. Abaixo, a conclusão da jornada de Ricardo Mendes, estruturada em 10 parágrafos conforme solicitado. As palavras de Patrícia cortavam mais do que qualquer perda financeira. "Você é um novo rico, querido, e novo rico sempre cai nos mesmos golpes", ela disse com um sorriso gélido. Ricardo percebeu que, durante todo o casamento, ela o havia desprezado com a mesma intensidade com que ele desprezara seus pais. Ao confrontá-la sobre as promessas de amor, recebeu apenas o escárnio: "Eu representei muito bem o papel de esposa apaixonada. Fomos justos na troca." A revelação final foi a mais devastadora: ela sempre soube que os pais dele estavam vivos. Um homem que abandona os próprios pais por vergonha é a pessoa mais fácil de enganar. Alguém sem caráter, sem base emocional, o candidato perfeito para um golpe, sentenciou ela antes de sair rindo, deixando Ricardo em meio aos escombros de sua própria dignidade. Nos dias seguintes, o isolamento foi absoluto. Os supostos amigos de elite desapareceram como fumaça assim que o rastro do dinheiro se extinguiu. A mansão foi vendida para quitar dívidas, os carros de luxo foram apreendidos e as contas bloqueadas. Em 6 meses, o multimilionário que ostentava em Miami viu-se reduzido a um pequeno apartamento alugado. Foi nesse silêncio claustrofóbico que Ricardo resgatou seu celular antigo, guardado há 2 anos. Ao ligar o aparelho, deparou-se com uma avalanche de mensagens de Dona Aparecida: "Filho, por favor, responde para a mamãe. Seu pai está com saudade. Não sei o que fizemos de errado, mas te perdoamos. A porta de casa está sempre aberta para você." As últimas mensagens, datadas de 3 semanas atrás, carregavam uma urgência desesperadora. "Filho, seu pai não está bem de novo. O coração está fraco. Por favor, volta para casa. A gente só quer te abraçar." Ricardo desabou em lágrimas, sentindo o peso de cada mentira e de cada minuto de amor que havia rejeitado. Tomado por uma premonição sombria que gelou seu sangue, ele discou o número da casa no interior. Tocou até cair, sem resposta. Tentou o celular da mãe, mas foi direto para a caixa postal. O desespero levou a ligar para Marlene, a vizinha, cuja voz embargada ao atender trouxe o silêncio que precede as grandes tragédias. "Marlene, por que eles não atendem? O que aconteceu?" ele implorou. O silêncio do outro lado da linha foi uma sentença de morte. "Ricardo. Você demorou demais, menino." "Demorou demais para ligar", disse Marlene com uma tristeza que parecia atravessar o tempo. O mundo de Ricardo desabou. Ele compreendeu, sem que ela precisasse dizer, que havia perdido a única coisa que o dinheiro jamais poderia comprar de volta. O apartamento girava enquanto ele tentava processar que o tempo da redenção havia expirado entre as paredes frias de sua arrogância, deixando-o órfão de um perdão que ele nunca teve a coragem de buscar pessoalmente. Marlene detalhou o fim solitário de Joaquim e Aparecida. O pai, com o coração enfraquecido, passou semanas chamando pelo nome do filho, perguntando a cada batida da porta se Ricardo finalmente havia chegado para visitá-lo. Ele partirá há 3 semanas. Dona Aparecida, por sua vez, tentou ser forte o suficiente para suportar a perda e a ausência, mas seu corpo não resistiu à pressão da tristeza e do abandono. Ela havia falecido há apenas 5 dias.
Enquanto Ricardo lamentava a perda de seus milhões e a traição de uma esposa falsa, as duas únicas pessoas que o amavam incondicionalmente deixavam este mundo em uma solidão que ele mesmo causará. O impacto das datas, 3 semanas e 5 dias, atingiu Ricardo como disparos de artilharia. Ele percebeu que, no auge de seu lamento egoísta em São Paulo, seus pais estavam sendo enterrados sem o seu último adeus. Marlene, percebendo o soluço sufocado do outro lado, revelou que eles haviam deixado algo para ele, muitas cartas, Ricardo. Sua mãe escreveu para você durante todos esses anos, mesmo sem resposta. Ela dizia que um dia entregaria todas pessoalmente. A imagem da mãe, com seus dedos calejados, escrevendo mensagens de esperança para um filho que a declarara morta em vida, era um tormento que o dinheiro não podia anestesiar. Eu preciso ir aí, Marlene. Preciso pegar essas cartas e me despedir, ele disse, a voz agora um fio de vida. A vizinha hesitou, alertando que o retorno seria difícil, mas Ricardo sabia que aquele era o único caminho que lhe restava. Ele não era mais o empresário influente ou o milionário da loteria, era apenas um homem destruído pela própria vaidade, buscando as cinzas de um amor que ele jogará fora. A jornada de volta para São Vicente da Serra não seria feita em carros importados, mas em um ônibus comum, misturando-se a gente simples que ele tanto se esforçou para desprezar durante seus anos de glória efêmera. Sentado na rodoviária de São Paulo, Ricardo olhava para as pessoas ao redor e via nelas o que ele havia perdido. Via famílias compartilhando lanches simples, pais segurando as mãos de filhos, e uma dignidade que não dependia de grifes ou saldos bancários. Ele sentia-se um fantasma entre os vivos, um homem que ganhará 500 milhões mas perderá a bússola moral que o guiava. Ao comprar a passagem para o interior de Minas, sentiu que cada quilômetro de asfalto seria uma penitência. Ele estava voltando para o lugar onde tudo começou, mas agora sem nada nas mãos, exceto o peso insuportável de um arrependimento que chegará tarde demais. A pergunta de Marlene ecoava em sua mente, onde aquele menino foi parar? Ricardo percebeu que o menino havia morrido no momento em que ele acreditou que o dinheiro o tornava melhor que seus pais. Ele havia se tornado uma criatura de aparências, o alvo perfeito para golpistas como Patrícia, justamente porque cortara suas raízes. Sem a base sólida de Joaquim e Aparecida, ele era apenas um prédio luxuoso construído sobre areia movediça. Agora, restava-lhe apenas a poeira da estrada e a promessa de cartas que continham o amor que ele não soube honrar em vida. Ao embarcar no ônibus rumo a São Vicente da Serra, Ricardo fechou os olhos e viu, em sua mente, a varanda da casinha simples com os pais esperando. Ele sabia que a casa estaria vazia, que o doce de leite que a mãe fizera estaria intocado e que o silêncio seria seu único companheiro. A lição que a vida lhe ensinara era amarga e definitiva, algumas coisas só são valorizadas quando o silêncio é a única resposta. Ele estava indo buscar as palavras da mãe para tentar encontrar, em meio às cinzas, o homem que ele deveria ter sido, compreendendo que a maior loteria da vida ele já havia ganhado ao nascer daqueles pais, e foi a única que ele escolheu perder. Esta é a conclusão emocionante da história de Ricardo Mendes, um relato sobre o peso do perdão e a imortalidade do amor materno. Abaixo, a narrativa final estruturada em 10 parágrafos. Sem o brilho dos carros importados, sem o cortejo de motoristas ou a arrogância da fortuna, Ricardo Mendes era agora apenas um homem comum carregando uma mochila e o peso insuportável de sua própria consciência. A viagem de ônibus de 5 horas foi um mergulho em um passado que ele tentará apagar com notas de dinheiro. Cada curva da estrada para São Vicente da Serra trazia de volta paisagens da infância que, anos atrás, lhe causavam vergonha, mas que agora despertavam uma saudade lancinante. Ao desembarcar nas ruas de terra e ver o ritmo lento da cidade, ele percebeu que o mundo que desprezara era o único lugar onde ele realmente pertencera um dia. Marlene o recebeu com o abraço que sua mãe não pôde dar. Ao ver o homem magro e destruído à sua frente, ela não viu o milionário da Mega Sena, mas o menino perdido que precisava de amparo. Onde estão as cartas? Ele perguntou, com a voz falha. Marlene o conduziu à sala e entregou-lhe uma caixa de sapatos transbordando de envelopes. Eram 123 cartas, uma para cada semana de silêncio de Ricardo, todas endereçadas ao meu filho querido com a caligrafia trêmula e amorosa de Dona Aparecida. Com as mãos trêmulas, ele abriu o primeiro envelope,
datado de logo após a visita em que ele os humilhara na mansão de São Paulo. Meu filho querido, não sei por que você não atende mais nosso telefone, começava a primeira carta. Em vez de mágoa ou acusação, o papel trazia apenas preocupação e um pedido de desculpas por algo que eles sequer haviam feito. Aparecida escrevia que seu Joaquim plantava tomates novos todos os dias, sonhando com o momento em que o filho voltaria para provar o sabor da terra que o criou. Ricardo sentiu o coração comprimir-se ao ler que, enquanto ele sentia vergonha da simplicidade dos pais, ele sentia um orgulho inabalável do sucesso do filho, oferecendo-lhe tomates frescos como se fossem o maior tesouro do mundo. A leitura seguiu por horas de agonia e revelação. Na 10ª carta, sua mãe narrava a primeira cirurgia cardíaca do pai. Deus foi bom e ele está se recuperando. Ele ficou muito feliz quando você mandou o dinheiro. Disse, tá vendo? Meu filho não me esqueceu, escreveu ela. Ricardo chorou ao perceber que seu ato mecânico de transferir dinheiro fora interpretado pelo pai como uma prova de amor e lealdade. Para seu Joaquim, os 25.000 reais não eram uma esmola para manter distância, mas a mão do filho estendida através do abismo social que Ricardo mesmo criará para separá-los. Na 20ª carta, Aparecida celebrava a compra do celular novo, descrevendo o esforço de aprender a lidar com a tecnologia apenas para ter a chance de ouvir a voz do filho. Mais adiante, na 40ª carta, Ricardo encontrou uma fotografia sua de infância, sorrindo no quintal. No verso, a frase que o destruiu por completo, meu menino para sempre. Ele entendeu que, para aquela mulher, não importava se ele era um contador humilde ou um bilionário influente, ele era apenas a criança que ela ninara, e nenhuma quantidade de ouro poderia alterar o vínculo sagrado que os unia. O tom das cartas tornou-se mais grave à medida que os meses de silêncio se acumulavam. Na carta número 85, Aparecida confessava que o coração de seu Joaquim estava fraquejando novamente. Ontem ele acordou no meio da noite e perguntou, Aparecida, será que nosso Ricardo ainda lembra da gente? Ela relatou que o pai chorava escondido, mas continuava defendendo o filho, alegando que ele devia estar apenas muito ocupado. Ricardo lembrou-se de que, naquela época, ele estava em Miami, desfrutando de uma lua de mel luxuosa e mentindo para sua esposa que seus pais já haviam falecido. A carta de número 100 era um grito de socorro envolto em doçura. Não sei mais o que fazer. Seu pai fala seu nome dormindo. Se você receber esta carta um dia, saiba que a gente nunca parou de te amar, nem por um segundo. Ricardo percebeu que a maior tragédia de sua fortuna não fora ser roubado por Patrícia, mas ter roubado de si mesmo a oportunidade de dar um adeus digno àqueles que o colocaram no mundo. Ele descobrira que a riqueza o tornará surdo para o único chamado que realmente importava, e agora o silêncio da casa vazia era a resposta definitiva para sua arrogância. As cartas finais exibiam o traço cada vez mais instável de uma mãe que também começava a adoecer. Parece que coração de mãe quebra junto com coração de pai, escreveu ela do hospital. Mesmo enfrentando a própria finitude, Aparecida pedia que ele não se sentisse culpado. A gente sempre soube que você ia voar alto, e é o que todo pai e mãe quer para o filho. Ela agradecia a Deus pela existência de Ricardo, chamando-o de homem mais especial do mundo. O perdão incondicional contido naquelas páginas era uma tortura de amor, uma lição de que o afeto verdadeiro não impõe condições nem guarda rancores. A penúltima carta trazia a reflexão mais profunda de Aparecida sobre a vida. Se um dia você tiver filhos, vai entender que amor de pai e mãe não acaba nunca. Nem com a distância, nem com o tempo, nem com nada. Ricardo percebeu que ele passara anos tentando fugir de suas raízes, sem entender que aquelas raízes eram o que lhe davam sustento moral. Sem elas, ele fora uma presa fácil para a vaidade e para a ganância alheia. O dinheiro da loteria o transformará em um gigante de pés de barro que desmoronara no primeiro sopro de adversidade, enquanto a força de seus pais vinha de um lugar que o ouro jamais alcançaria. A última carta, escrita uma semana antes da partida de Dona Aparecida, era seu testamento emocional e material. Ricardo, se você estiver lendo isto, é porque eu já não estou mais aqui para te abraçar, mas quero que saiba que parti feliz. Ela encerrava dizendo que a chave da casinha humilde estava na gaveta do criado mudo. A casa onde você nasceu, onde deu os primeiros passos, é sua agora.
Ricardo soluçou ao entender que, após perder centenas de milhões e uma mansão luxuosa, o único teto que lhe restava no mundo era aquele que ele um dia desprezara. Ele era o herdeiro de um palácio de memórias, voltando para o ponto de partida para aprender a ser, finalmente, o homem bom que seus pais sempre acreditaram que ele fosse. Esta é a conclusão da jornada de Ricardo Mendes, um homem que precisou perder uma fortuna para compreender que o maior patrimônio de um ser humano é a sua raiz e o amor incondicional daqueles que o trouxeram ao mundo. O silêncio na sala de Marlene era absoluto, interrompido apenas pelo som do papel das cartas sendo dobrado com reverência. Ricardo segurava nas mãos o maior tesouro que já possuíra, 123 provas de que o amor de seus pais era invulnerável à sua própria ingratidão. Sempre foi. Cuida bem dela. E quando sentir saudade da mamãe, senta na varanda e olha para o céu, dizia o trecho final da última carta. O homem que antes buscava validação em coberturas de luxo agora encontrava sua verdade em envelopes manchados de lágrimas. Marlene, onde fica o cemitério? Ele perguntou com uma determinação nova, nascida das cinzas de seu antigo ego. Ele não ia apenas visitar um túmulo, ia selar um pacto com a memória daqueles que nunca deixaram de acreditar em seu caráter. Ao chegar ao cemitério de São Vicente da Serra, Ricardo deparou-se com a simplicidade da lápide de Joaquim e Aparecida Mendes. Não havia mármore importado, apenas cravos brancos deixados por vizinhos que conheciam o valor daquele casal. Ajoelhado sobre a terra, ele finalmente permitiu que a alma falasse sem os filtros da vaidade. Pai, mãe, eu cheguei. Tardei, mas cheguei para pedir perdão por ter fingido que vocês não existiam, ele confessou, sentindo uma brisa suave como se fosse o carinho invisível de Dona Aparecida. Ali, ele prometeu que sua vida não seria mais uma busca por status, mas um esforço contínuo para honrar o nome que herdara de pessoas tão íntegras e generosas. A primeira noite na casinha onde cresceu foi um exercício de humildade e memória. Ricardo dormiu em seu antigo quarto, cercado pelas cortinas floridas que a mãe costurara e pelas fotos de infância grudadas na geladeira. Ao explorar as gavetas da mesinha de cabeceira dos pais, encontrou o peso da realidade que ele escolhera ignorar, uma pilha de contas em atraso e dívidas médicas. Seus pais haviam enfrentado a doença e a escassez sozinhos, sem nunca cobrar um centavo do filho bilionário que os abandonara. Com o pouco que restava de sua dignidade e recursos, Ricardo foi ao banco e quitou cada pendência, dando o primeiro passo para limpar o rastro de sua negligência. Ricardo não buscou recuperar a vida de luxo na capital, em vez disso, aceitou um emprego modesto em um escritório de contabilidade local. O contraste com sua rotina anterior era brutal, mas ele sentia uma paz que os 500 milhões nunca lhe proporcionaram. À noite, ele transformava sua experiência técnica em serviço comunitário, oferecendo consultoria gratuita para famílias carentes da região. Ele percebeu que seu conhecimento em finanças, antes usado para acumular iates, agora servia para garantir que pequenos agricultores não perdessem suas terras ou que idosos conseguissem suas aposentadorias. Sua reparação começava no anonimato do serviço ao próximo. A transformação de Ricardo tornou-se evidente quando ele conheceu Marcos, um jovem que repetia os mesmos erros que ele cometera anos atrás. Não tenho tempo para visitá-los, trabalho demais, justificou Marcos com a arrogância típica de quem acredita que os pais são eternos. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ver seu próprio reflexo naquele rapaz. Marcos, posso te contar uma história? Ele perguntou, e então despejou seu passado como um alerta. Ele falou sobre a loteria, sobre o casamento de fachada com Patrícia e sobre o dia em que descobriu que o dinheiro não pode comprar um segundo de conversa com quem já partiu. O peso de sua vivência silenciou a resistência do jovem. O conselho de Ricardo foi direto e urgente: ligue para eles hoje. Marque uma visita para este fim de semana e abrace-os enquanto ainda pode. Na semana seguinte, ver Marcos chegar com os pais idosos, todos radiantes pela reconciliação, foi a primeira grande vitória de Ricardo em sua nova vida. Ele entendeu que sua dor poderia servir de ponte para que outros não caíssem no mesmo abismo. A notícia de que o homem que ganhou a Mega Sena estava agora trabalhando para reunir famílias começou a se espalhar, transformando Ricardo em uma espécie de conselheiro para aqueles que estavam perdendo rumo em busca do sucesso material. Com o passar dos meses, a casinha simples de Joaquim e Aparecida tornou-se um ponto de luz em São Vicente da Serra.
Ricardo usava as economias de seu salário para manter a estrutura da casa, mas o que realmente a preenchia era a presença constante de vizinhos e pessoas em busca de orientação. Ele percebeu que a verdadeira herança deixada pela mãe não era a chave da porta, mas a lição de que o amor de pai e mãe é o único porto seguro em um mundo de interesses voláteis. Ele lia as 123 cartas com frequência, usando as palavras de Dona Aparecida como um guia moral para cada decisão que tomava. A criação do grupo Nunca é Tarde Demais foi o marco definitivo de sua redenção. Alugando um salão comunitário, Ricardo passou a organizar reuniões onde discutia não apenas finanças, mas a importância dos laços familiares. Ele ensinava aos jovens da cidade que o sucesso financeiro sem base emocional é uma armadilha. Eu perdi 500 milhões de reais e uma esposa socialite, mas só me senti pobre quando percebi que não tinha mais o abraço de quem me amava de verdade, ele costumava dizer em suas palestras. Sua vulnerabilidade era sua maior força, e sua história impedia que novos Ricardos surgissem na região. Esta é a conclusão da jornada de Ricardo Mendes, um relato sobre como a maior queda de um homem pode se tornar o alicerce para sua maior missão. Abaixo, a narrativa final estruturada em 10 parágrafos conforme as instruções. O grupo Nunca é Tarde Demais transformou o pequeno salão paroquial em um santuário de reconciliações. Ali, filhos que haviam se perdido no labirinto do orgulho ou do sucesso material encontravam um espelho na dor de Ricardo. Minha história é a prova de que o dinheiro pode comprar tudo, menos o tempo que perdemos com quem amamos, ele costumava dizer ao abrir as reuniões. O salão, sempre lotado, era o testemunho silencioso de que a solidão de Ricardo estava servindo para curar as feridas de milhares de outras famílias que ainda tinham a chance de voltar para casa. Um ano após o início do projeto, uma carta de São Paulo trouxe uma proposta inesperada de patrocínio para expandir a mensagem por todo o país. Ricardo leu a oferta de 2 milhões de reais sentado na varanda da casinha dos pais, no mesmo lugar onde seu Joaquim costumava planejar a horta de tomates. O que vocês acham? Devo aceitar? Ele perguntou, fitando o azul infinito do céu mineiro. Quando uma borboleta amarela pousou em sua manga por alguns segundos, ele sentiu o toque sutil de uma aprovação que não vinha de conselhos de administração, mas de um lugar muito mais profundo. 2 anos depois, o projeto já alcançava todas as capitais brasileiras, tornando-se um movimento nacional de valorização familiar. Em cada palestra, Ricardo não se apresentava como um palestrante de sucesso, mas como um homem que falhara miseravelmente. Eu ganhei 500 milhões na loteria, mas só aprendi o que é ser verdadeiramente rico quando perdi tudo e reencontrei o amor da minha família, mesmo que tarde demais, ele finalizava, deixando para trás plateias inteiras com os olhos marejados e celulares nas mãos, prontos para discar números que haviam sido esquecidos pelo tempo. Foi em uma dessas palestras que o destino o apresentou a Carolina, uma psicóloga que dedicava a vida à terapia familiar. Ela não se impressionou com a fortuna que ele tivera, mas com a honestidade da cicatriz que ele carregava. Você transformou sua maior dor na sua maior missão, ela observou com admiração. Ricardo, que um dia buscou o brilho falso de Vanessa e Patrícia, percebeu que Carolina possuía a mesma luz que emanava de Dona Aparecida, uma bondade genuína que não buscava nada além da conexão humana e do propósito compartilhado. Eles se casaram em uma cerimônia despojada na mesma igreja de São Vicente da Serra onde Joaquim e Aparecida haviam trocado votos décadas antes. Antes da festa, Ricardo fez questão de ir ao cemitério, vestido de noivo, para compartilhar o momento com aqueles que o guiaram espiritualmente até ali. Pai, mãe, vocês estão vendo. Encontrei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, sussurrou ele diante da lápide modesta, sentindo que, finalmente, a linhagem de amor da família Mendes estava sendo restaurada com a pureza que merecia. Hoje, Ricardo habita a mesma casinha de sua infância, preservando cada detalhe que a mãe costurou e cada canto que o pai cuidou. Ele não sente falta do mármore ou dos lustres gigantescos de sua antiga mansão. Para ele, o brilho do sol batendo na mesa da cozinha onde Dona Aparecida servia o café é o maior luxo que a vida pode oferecer. A horta de tomates, que ele cultiva com as próprias mãos seguindo os ensinamentos de seu Joaquim, é o seu escritório predileto, onde a terra o ensina diariamente sobre paciência e renovação. Todas as noites, ele mantém o hábito sagrado de sentar-se na varanda para conversar com os pais sobre o dia que passou.
Ele relata as famílias que ajudou a unir e as cartas que recebe de todo o Brasil. Na mesinha de cabeceira, as 123 cartas originais da mãe continuam sendo sua bússola. Ele as relê nos aniversários de partida dos pais, reafirmando a lição de que o amor verdadeiro não tem preço e que a família é o único bem que não se pode permitir perder em negociações com a vaidade. Ricardo compreendeu que a maior riqueza do mundo não é um saldo bancário robusto, mas o abraço de quem nos aceita com todos os nossos defeitos. Ele transformou sua existência em um tributo vivo àqueles que o amaram mesmo quando ele não merecia. O homem que um dia teve vergonha da simplicidade de seus pais tornou-se o maior defensor da humildade, provando que a sofisticação real está na capacidade de pedir perdão e na coragem de voltar para onde o coração foi plantado. A história de Ricardo Mendes tornou-se uma lenda de redenção no Brasil, um lembrete constante de que o tempo é uma moeda que não aceita câmbio. Ele ensinou a milhares de pessoas que nunca é tarde demais para voltar para casa, mas deixou um alerta ainda mais contundente em suas palestras finais: aprenda que nunca é tarde demais para voltar, mas aprenda também que é infinitamente melhor nunca sair. Ele vive hoje como herdeiro de um legado de afeto, sendo o homem especial que sua mãe descrevera em sua última carta. No final das contas, a jornada de 500 milhões de reais terminou em uma pequena casa no interior, com um homem em paz e um jardim florescendo. Ricardo descobriu que a felicidade não está no destino final, mas na qualidade dos laços que mantemos durante a viagem. Ao olhar para o céu de São Vicente da Serra, ele sabe que não está sozinho. Ele é a continuação de Joaquim e Aparecida, um filho que se perdeu na ganância, mas que foi resgatado pelo fio invisível de um amor que nunca soube o que era desistir.